Boa noite. Alguém vindo a primeira vez na casa? Todo mundo me ouvindo bem aí atrás? Então vamos lá. Essa autoria do Chico, eu tentei confirmar, mas é porque esse estudo tem muitas versões. E eu preferi deixar porque segue uma lógica de vida dele. Nós vamos falar hoje de um dos principais motivos que o Espiritismo nos leva para a gente poder melhorar, evoluir enquanto espírito e tentar cumprir e fazer tudo aquilo que a gente falou agora há pouco aqui. Uma proposta de transformação interior à luz da doutrina espírita. Isso é a reforma íntima. Na visão espírita, o que é essa tão falada e tão famosa reforma íntima? É a nossa mudança interna. É a gente mudar a gente mesmo. A gente cuidar da nossa evolução moral. Isso é a reforma íntima. É um processo contínuo de autotransformação moral, emocional e espiritual, baseado nos ensinamentos de Jesus. É um crescimento moral que nós mesmos vamos incutir na nossa vida e nos nossos hábitos do dia a dia. Trata-se de um esforço individual para melhorar o próprio caráter, vencer as más inclinações e desenvolver virtudes, como o amor, o perdão, a humildade e a paciência. Ninguém falou que é fácil. Mudar a gente mesmo é um desafio hercúleo. Agora, à luz do Espiritismo, à luz da filosofia e das obras espíritas, elas são o nosso guia, a nossa fonte. E o Evangelho de Jesus é a nossa luz. E é isso que eu vou tentar trazer aqui hoje para vocês, de uma forma prática, o que nós devemos fazer. Antes de tudo, eu queria dizer que nenhum conhecimento adquirido aqui por nós, por mais estudo que a gente tenha, por mais que a gente veja, por mais que nos emocione, por mais que nos toque, não vale nada se da porta para fora eu não mudar nada. Não vale nada. Eu tenho uma filosofia de vida e estou na luta igual a vocês para que hoje eu seja uma pessoa melhor do que eu fui ontem. Porque eu entendo que se nós estamos aqui hoje na Casa Espírita, nós somos a melhor versão de nós mesmos. Não nos é dado o direito de conhecer o nosso passado. E isso tem um motivo. Muitas vezes a gente não iria suportar o que a gente fez no passado. E eu gosto muito dessa frase do Haroldo Dutra, essa frase genial. O Espiritismo não proíbe nada. Você não vai ver proibição nenhuma em obra nenhuma de nada. Você tem seu livre-arbítrio, que é respeitado o tempo todo. Mas ele espera tudo de nós. Eu acho que isso aqui é mais difícil do que se exigisse alguma coisa. É mais difícil que se exigisse alguma coisa. Mas, para mim, isso tomou uma conotação de sentido de vida. Uma coisa assim, uma coisa boa, uma coisa de sentimento bom. Não de encargo pesado, de carregar nas costas, não. Porque quando você melhora a si mesmo, você melhora o ambiente. Num mundo de tanta intolerância, igual nós estamos vivendo agora, você não consegue mudar a maioria das pessoas. Porque o intolerante raiz, você pode mostrar para ele o que você quiser. A ciência, você pode mostrar a verdade, você pode mostrar o que você quiser em relação a algum tema. Ele não quer te ouvir e não quer ver. Então, se ele não quer ouvir e não quer ver nada, a única forma de você tentar alguma coisa é através do seu exemplo. E aqui hoje nós vamos tentar trabalhar de forma prática o que nós vamos fazer no dia a dia para que eu possa ser um ser humano melhor a cada dia. Seguindo o preceito de Emmanuel, um pouquinho a cada dia. De forma que quem estava aqui ouvindo nossas perguntas e respostas, para a gente ter uma boa morte, para a gente ter uma boa desencarnação, para a gente ter uma desencarnação suave, conforme eu falei aqui do Consolador, da pergunta 149. Nunca tinha ouvido essa expressão na minha vida. A gente pode ter uma passagem suave. Agora, gente, que coisa melhor do que a gente melhorar a gente mesmo? A gente corrigir os nossos vícios morais, a gente se tornar pessoas mais fraternas, mais humanas, mais caridosas, mais benevolentes, mais misericordiosas.
E aqui a gente tem um passo a passo para a gente tentar fazer isso. Então vamos, porque o tempo é curto, eu vou tentar ser bem objetivo para a gente conseguir ver tudo. Primeiro exercício, gente, é exercício mesmo, hein? É exercício mesmo. E executar alegremente as suas próprias obrigações. Reclamar não leva ninguém a lugar nenhum. Reclamar é perda de energia. Todos os nossos deveres e obrigações são importantes. Portanto, devemos agir com entusiasmo e gratidão por nossas experiências, que só nos fortalecem e nos tornam melhores. A gente tem, acho que por definição de cultura, de achar que o que a gente tem que fazer é sempre uma obrigação e é sempre um peso. Você imagina se você faz aquilo que você se propôs a fazer no trabalho, na sua casa, na rua, com seus amigos, com mais leveza. Principalmente o trabalho. Eu vejo muito, Divinópolis tem um problema crônico com o atendimento. Todo mundo vai saber o que eu estou falando. E eu vejo às vezes a pessoa um profundo sofrimento com as obrigações que elas têm. E desconta em quem? No cliente, que é justamente aquele que leva o dinheiro para pagar o que a pessoa recebe. Então, por que a gente não consegue fazer essa reflexão e trazer para dentro do nosso dia a dia uma coisa assim: eu vou trabalhar hoje, eu vou estar bem, eu vou tentar melhorar, não, já sai de casa carregando um saco de cimento nas costas. Aí a obrigação fica realmente muito, muito pesada e muito difícil. Quem quiser anotar, vai anotando, que o passo a passo só está começando. Silenciar diante da ofensa. Essa aqui é muito difícil. Mas quando você consegue, gente, andar um passinho dentro disso aqui, a satisfação que a gente fica, a sensação de bem-estar que você fica é indescritível. E eu vou falar algumas coisas para vocês entenderem melhor. Importante manter a calma e evitar revidar quando alguém nos ofende. Esse comportamento demonstra maturidade, autocontrole e elevação moral quando conseguimos usar nossa inteligência emocional. Inteligência emocional é o quê, gente? É a forma com que eu vou reagir com as coisas que eu recebo. O dar e a outra face que Jesus nos ensinou é quando você receber uma energia negativa que vem de lá, você não vai retornar com a mesma energia. Dar e a outra face não é tomar um bufetão do lado direito e oferecer o esquerdo, não. É isso aqui. E nós temos um problema muito sério com a nossa raiva. Muitas vezes a gente não tem controle da nossa raiva. A partir do momento que você tem essa consciência aqui, só de você ter me ouvido aqui, e de ganhar essa consciência sobre isso aqui, sua vida já começa a mudar. Eu vou pensar assim: aquele fulano, cada um pensa o seu, é aquele fulano que pega no meu pé, que muda a forma de reagir com ele. Porque quando você reage com violência, com raiva, você está dando o combustível que ele quer. Olha a seguinte situação: uma pessoa intolerante está discutindo com você num nível de muita raiva. Qual é a situação que vai acontecer se eu retornar com a mesma raiva? O que vai acontecer? Todo mundo sabe. Agora pense quando eu retornar com silêncio. Chico tem uma frase que eu gosto muito e eu tento praticar muito na minha vida. Eu sempre me arrependi do que eu falei, mas eu nunca me arrependi do meu silêncio. E muitas vezes a pessoa acha que não pode levar desaforo para casa. Por que não? O que é levar desaforo para casa? É você deixar de responder a alguém violento, provocando mais violência? Isso é levar desaforo para casa? O problema nosso, gente, é que a gente precisava de uma fração de segundo para a gente mudar o que nós vamos fazer. As pessoas estão muito intolerantes, nós estamos vivendo uma crise moral grande, eu não falo sem precedentes, que o mundo era muito pior. E às vezes a gente se prepara, por exemplo, a alguma situação no trânsito, que está levando a agressões horrorosas. E se a gente conseguisse usar isso aqui? Se a gente tivesse um pouquinho mais de compreensão, e se eu conseguisse, não vai contar até 10, não, vai contar até meio. Porque quando você para, a reação que você teria, você muda essa reação. E isso é inteligência emocional, é a forma com que eu reajo aos sentimentos que eu tenho, principalmente provocados por terceiro. Raiva
É um sentimento que todo ser humano tem. Não tem como você falar, não vou ter raiva. Todos nós temos. O problema é quando a raiva nos domina. O problema é quando a raiva nos faz ficar... Gente, tem pessoas que cometem crimes que ficam 15 minutos para ir, 15 minutos para voltar buscando uma arma. Será que nesse meio tempo não pensou um pouquinho? Será que nesse meio tempo não veio um pouco de luz? Então aqui a gente precisa de combater o nosso orgulho, a nossa vaidade, para não ter que responder essas coisas. Isso é muito difícil. Mas a sementinha está plantada aqui hoje. Vamos ver como é que nós vamos fazer a partir do momento que a gente for embora, né? Esquecer o favor prestado. Se fizermos algo e por alguém, não devemos nos vangloriar. A verdadeira caridade é a manifestação do amor ao próximo, genuíno, sem esperar nada em troca e nem se envaidecer. Trabalho voluntário. Eu faço trabalho voluntário há mais de 15 anos. O trabalho voluntário, se ele não for despretensioso, completamente voltado para quem você está ajudando, sem receber nenhum tipo de pagamento e nenhum tipo de vaidade, ele é valoroso. Tem uma foto que eu não me esqueço de jeito nenhum. Depois que esse advento das redes sociais tomaram conta do mundo, e é bom dizer que redes sociais têm muita coisa boa, ao contrário do que falam que essa coisa ruim, não é. Mas eu vi uma foto de um desses, era um desenhozinho, a pessoa estava dando uma cesta básica para uma família, com um celularzinho tirando aquela foto. Aquilo ali para mim diz muita coisa. Aqui nessa casa tem o trabalho social maravilhoso, que eu amo fazer, e que eu fui aos poucos descobrindo o sentido disso aqui. E eu entendi que principalmente a vaidade, que é o que mais nos pega, é o mais difícil que nós temos para tratar. E vaidade tem um problema sério. Se você não cuidar dela todo dia, ela volta. Vira e mexe, você vai estar ali de novo, caindo na mesma tentação. E aí tem coisas pequenas que a gente pode fazer. A primeira é fazer uma análise de consciência, um exame de consciência. O que eu estou fazendo que está contrariando isso aqui? Eu conheço-te a ti mesmo, né? Do oráculo de Delfos. As coisas andam junto, conhecer a ti mesmo com a reforma íntima. Cada um pense no que eu vou falar. O que eu estou fazendo que não está aqui? Eu estou prestando algum tipo de ajuda para alguém e me envaidecendo? Eu estou prestando algum tipo de ajuda a alguém? Estou querendo alguma coisa em troca? A verdadeira caridade, ela é feita com justiça. E a partir do momento que a gente não quer mais nada, que a gente não quer se envaidecer com nada, que importa para nós, eu costumo falar sempre, o Sérgio está ali, nunca me escutou falar isso, mas quando eu venho para cá no dia das famílias, eu venho com o coração cheio de alegria para servir aquelas famílias, independentemente da condição social delas, porque se não for assim para mim, não tem valor. E é assim que a gente trata aqui. Cada voluntário que está aqui conosco há anos, eu vejo no coração, no olhar das pessoas, esse tipo de coisa. Agora, se fosse diferente, gente, imagina se teria o mesmo valor. Exonerar os amigos de qualquer gentileza para conosco. Isso aqui é difícil, viu? Isso aqui é difícil. Aliás, todos são difíceis, eu não falei nada fácil aqui, né? Essa expressão nos convida ao despreendimento e humildade nas relações, sugerindo que não devemos esperar favores, privilégios ou atenção especiais de quem nos estima. E aqui eu prefiro falar que não é de quem nos estima, é de tudo que nos acontece. Estudando Espiritismo por muito tempo e nessa luta para melhorar, eu entendi uma coisa que eu acho fundamental para que a gente entenda. Esse mundo está dominado pela vaidade, está dominado pelo orgulho, está dominado pelo egoísmo, porque as pessoas se acham diferentes umas das outras. A famosa carteirada, sabe com quem você está falando? Eu conversando com o meu irmão outro dia, eu falei para ele assim, não ache que o mundo vai tratar seus filhos diferentes porque são seus filhos. Não vão. A partir do momento que a gente entende que o direito do outro, meu, termina onde começa o do outro, muda tudo. Então, gente, a gente tem que trazer para a nossa vida esse sentimento de simplicidade.
Eu não tenho privilégio. O Chico foi um exemplo disso toda a vida dele. Esse exemplo de humildade e simplicidade. Sabe, se desdobrou, assim, muito além da capacidade física, adoeceu. E você nunca viu ele levantar a voz para falar nada. Ele sempre se colocava numa posição. E sabe o que a gente ganha com isso, gente? Tudo quanto é coisa boa que vocês imaginarem. A partir do momento que eu entendo que eu não sou melhor do que ninguém, sinceramente, porque eu falei, você pode ser o Rei Charles ou você pode ser uma criança pobre na África. Todo mundo é espírito, cada um está passando o seu momento. Cada um está na sua missão individual. Mas achar que eu sou melhor porque eu tenho isso, aí é pior dos mundos. Porque o mundo está sofrendo de uma crise moral do ter pelo ser. Uma crise moral muito grave. Então, se a gente consegue dar um passinho nisso aí, a gente vai para o hospital, a gente vai para qualquer situação de vida, quando eu não me coloco melhor do que ninguém, eu tenho mais paciência para entender as coisas e para aceitar. Para ter mais caridade, para ter mais bondade, para ter mais misericórdia com as pessoas. Aí não tem gente furando fila, não tem gente querendo roubar os outros, e vai por aí. Emudecer a nossa agressividade, tem a ver com a número 2, né? A agressividade é uma reação psicológica que nos envolve por emoções e reações impulsivas, causando brigas e desentendimentos. A gente precisa evoluir para que a gente não tenha reações impulsivas violentas. Dá para fazer. Se souber o que é a reação que eu tenho, de novo na inteligência emocional. Hoje, por exemplo, eu vou contar um caso rápido para vocês. Há pouco tempo eu pensava assim, quando é que eu vou ter um problema no trânsito, né? Porque o trânsito é a minha grande missão, minha grande cruz. Não é porque eu sou melhor que os outros não, mas o meu carro tem seta, por exemplo. O meu veio com seta de fábrica, muitos não vêm, né? Aí eu parei em frente à agência da Caixa lá na 7 de setembro, e meu carro é um carro alto. E veio um carro pequeno e parou do lado. Na hora de sair, eu não sei se foi eu ou se foi ela, deu uma esbarrada. Eu olhei assim, parei e falei assim, é hoje. Levantei, gente, por Deus, me deu aquela acalmada na hora. Aí eu levantei, fui lá, a mulher veio igual uma onça para o meu lado, né? Nossa, por que aconteceu isso? Eu falei assim, senhora, com esse tom que eu estou falando com vocês, senhora, calma, vamos ver o que aconteceu. Aí eu falei, calma. Eu falei com ela assim, a senhora não vai brigar comigo. Pode fazer o que a senhora quiser. A senhora não vai brigar comigo. Gente, eu fui lá atrás, nem apareceu o esbarrão. No meu nem no dela. E era perto do Natal, ela soltou os cachorros, né? Ah, porque a minha loja não está vendendo, porque eu falei assim, senhora, vai em paz. Vai para a sua loja, vai ter um Natal feliz, não deixa uma bobagem dessa te desgastar, não. Eu nunca achei que eu daria conta de fazer um negócio daquele. Então essas situações, gente, vão acontecer com vocês já. Vai acontecer dentro de casa, com a família, com um intolerante lá dentro, com uma pessoa grossa, violenta, que vai vir para o lado de vocês. A reação é nós que vamos escolher. Se aprendemos a controlar nossas palavras e ações, é possível transformar a cólera em afabilidade e criar uma sintonia de paz ao nosso redor, que transbordará para as outras pessoas. Daí a outra face de Jesus novamente. Gente, o Evangelho é um compêndio de reforma íntima. Ele é um guia. Nós temos que entender que dentro da doutrina espírita, que é cristã, o Evangelho de Jesus é a nossa luz. O Evangelho, e você vai achar só coisas desse nível nele. Só coisas desse nível. Só coisas boas. E se vocês estão aqui hoje me ouvindo falar disso aqui, não é coincidência. Cada um vai colher, cada um vai plantar dentro de si a semente daquilo que precisa para melhorar. Não condenar as opiniões que divergem da nossa. Só vai piorando a situação, né? Gente, como é que você lida com uma pessoa intolerante, absoluta? Eu já falei aqui antes. E você está sempre querendo mudar a opinião do outro. Eu custei a entender que eu não consigo mudar os outros. Custei a entender e sofro com isso ainda. Porque às vezes a coisa é tão difícil, ela é tão absurda. Como é que você vai entender aquela coisa tão absurda, mas assim,
é a coisa mais difícil. Você tenta argumentar, não deu, o tempo resolve. Às vezes não é nem é nessa encarnação, viu? Nem é nessa encarnação. E aí as pessoas vão ter que passar por toda aquela provação da morte que nós falamos aqui, com toda a dificuldade na desencarnação, com a perturbação espiritual, mas vai enxergar depois com o tempo, porque a misericórdia divina é infinita. Pode ser quem for, pode ser Hitler, pode ser quem for, tem a oportunidade de se desenvolver, de evoluir. Tem, e vai. O que vai acontecer é que vai demorar muito mais do que as pessoas que estão num outro nível espiritual, né? Cada pessoa tem a sua razão para agir ou pensar de forma peculiar. Cada um tem uma história de vida e suas crenças particulares. Ao condenar ou julgar os nossos semelhantes, damos a oportunidade de também sermos julgados na mesma medida. Se eu abro a caixa de ferramenta para um, você sabe que ele vai abrir para você também. Ao respeitarmos as pessoas e suas opiniões, convivemos em harmonia com as diferenças e transformamos as relações humanas para a evolução. Não mudamos os outros. Nosso exemplo pode ser a única forma que temos de ajudar. A escolha sempre será do outro. Sempre será do outro. Gente, nós não vamos carregar a cruz de ninguém. Nós vamos respeitar a vida de cada um com a sua missão. Se você está dando para a pessoa um caminho que você pode abreviar, o sofrimento é a dor dela, e ela não quer, que viva aquilo ali. Nós não falamos aqui, ou a pessoa vem na casa espírita pela dor, pelo amor ou pela razão. Eu acho que eu sou dos únicos que veio pela razão, porque naquele momento não tinha dor, mas depois teve muita dor, eu já estava aqui dentro. Então cada um é responsável por si. E muitas vezes a gente quer ajudar a pessoa nesse desenvolvimento, nós estamos atrapalhando, ela tem que viver aquilo. E a gente às vezes fica com pena. Em vez de você ajudar, você prejudica, você atrapalha. A evolução, que é a base de tudo que a gente estuda, ela é individualizada, cada um tem seu tempo, cada um tem seu momento. Por isso que eu falo que hoje nós somos na melhor versão de nós mesmos. Com certeza nós somos melhores daquilo que a gente viveu no passado. Abolir da nossa vida qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária. Esse aqui é um filtro que dá vergonha na gente. Dá vergonha. Eu vou falar sobre isso aqui, que vocês vão perceber o que eu estou falando. Ao vigiarmos nossos pensamentos, palavras e ações, naturalmente, não nos deixamos envolver por intenções e vibrações maliciosas. Passamos a focar na benevolência e criarmos uma sintonia de harmonia e reciprocidade. Essa expressão é um convite à pureza de intenção e ao uso consciente das palavras. Orai e vigiai, que é uma missão, energeticamente falando, muito pesada. Porque o vigiai, ele tem que ser 24 horas por dia, 7 dias por semana, 24 por 7. Porque se a gente não vigiar, a gente cai de novo. E a maledicência, eu considero que é um vício moral dos mais graves. Alguém já ouviu falar nesses 3 escritos de Sócrates? Levanta a mão. Muita gente, ó. Vocês não vão bater minha carteira não, tá? Gente, toda vez que a gente for falar alguma coisa para alguém, que a gente for citar alguma coisa para alguém, nós temos 3 crivos, 3 peneiras. Primeira peneira, a da bondade. Se o que eu vou falar não for bom, não fale. Simples assim. Segundo crivo, da utilidade. Se o que eu for falar não é útil, para que eu vou falar? E o terceiro, e não menos importante, o crivo da verdade. É verdade? Passa pelos outros 2? Fale. Qualquer um dos 3 que não passar, simplesmente não fale. E isso é um exercício de anos de treinamento. Gente, maledicência, fofoca, fake news, mentira, esse assassinato de reputações em rede social, se passasse por isso aqui não existia. O problema é que moralmente ainda tem muita involução, por isso que a gente está vendo ainda tanta influência negativa desse tipo de coisa.
Repetir informações e ensinamentos sem qualquer azedume. Por que tem gente que tem birra de ensinar? Não quer passar o conhecimento para frente. Se dispor a ensinar com dedicação e atenção, sem irritação e ou indiferença, quantas vezes forem necessários. Tem uma propaganda com... Como é que chama aquele ator, gente? Esqueci o nome dele. Ele com um filho, ele já mais velho, e ele... Vocês devem ter visto. O que é aquilo ali, meu filho? É um coelho, pai. Vocês viram? O que é isso aqui, meu filho? É um coelho, pai. Você não está vendo que é um coelho? O pai dele com Alzheimer. O que é aquilo ali, meu filho? É um coelho. O pai dele levantou, foi lá dentro, pegou um diário e leu para ele. Hoje, eu sentei com meu filho de 3 anos e ele me perguntou 31 vezes por um coelho. E eu respondi as 31 vezes pacientemente. Nós damos conta de fazer isso? Eu adoro ensinar, adoro ensinar. Eu acho que quanto mais você passa conhecimento, mais você aprende. Né? Eu acho que Einstein falou uma frase assim, o cérebro é aquele órgão que quanto mais você coloca conhecimento, mais espaço tem. E é um fato. Hoje tem muita impaciência, tem muita rapidez de pensamento, e a gente não tem paciência com a dificuldade do outro. Dedicar-se a transmitir os conhecimentos já adquiridos de forma sincera e atenciosa proporciona a melhor assimilação de quem os recebe e promove a troca de experiência. Sempre temos algo a aprender. Quem está aprendendo hoje aqui sou eu, gente. Quem está aprendendo hoje mais aqui sou eu. Uma série de questões que estão passando aqui na minha cabeça. E não tem nada melhor do que aprender. Aprender é... Eu falo assim, eu tive uma professora de psicologia na faculdade que ela falava, o dia que você deixar de sonhar, você pode morrer. Eu acho assim, o dia que você deixar de aprender, você pode morrer. Porque aprende o tempo todo, de tudo, de vida de tudo. Hoje é uma oportunidade imensa que a gente tem de estar aqui aprendendo junto, né? Treinar a paciência. Essa aqui me pega. Isso aqui é meu calo. Quem aqui é impaciente? Ninguém? Não, gente, pode levantar a mão, tem muito mais impaciente aqui. Ele levantou as 2 mãos ali, essa é da minha turma. Gente, é uma luta inglória. A impaciência muitas vezes é arrogância nossa. A gente tem que ser franco. Às vezes é arrogância nossa. A gente quer que o outro saiba, se a capacidade dele de entender não é igual à nossa. Gente, depois que você sabe alguma coisa, é tudo fácil, ué. Enquanto você não sabe. Depois que você sabe, eu costumo falar o seguinte, programador de computador tem que se colocar na posição do usuário que nunca viu aquele programa que ele está fazendo, que nunca viu. Porque a partir do momento que eu sei, fica tudo fácil. E para quem não viu, para quem nunca fez? Ao observar com paciência e serenidade cada situação, entendemos o propósito divino como uma nova oportunidade de promovermos mudanças e crescermos na escala da evolução. Gente, nós precisamos ter mais paciência. E isso vale mais para mim do que para vocês, vocês podem ter certeza. Podem ter certeza. Principalmente quando a pessoa de lá se sente humilhada. Quando a pessoa de lá... Outra coisa, quando as pessoas fazem, por exemplo, assim, fulano, vai na minha casa. Onde é que é? Não é facinho. Você chega ali no São João, vira direita, anda 3 tu, vira esquerda, vira direita e tal. Sabe. E quem não sabe? Vai chegar lá e vai embananar tudo. E é assim que a gente faz na maioria das vezes. A gente não tem paciência de ensinar, a gente não tem paciência de ouvir. Muitas vezes a pessoa quer ser só ouvida. Aqui vai ter coisa para frente em relação a isso também. Ouvir fraternalmente as mágoas dos companheiros sem biografar nossas dores. Quando alguém nos procura para desabafar ou apenas compartilhar suas angústias, conceder-lhe a atenção fraterna, sem interrupção ou comentários sobre as nossas dores. Nesse momento, ouça com carinho e compreensão, sem julgamentos. Na maioria das vezes, a pessoa só espera ser ouvida ou desabafar suas angústias. Ouvindo com carinho e atenção, aprenderemos com as dores dos outros e nos sentimos úteis, ou sentimos úteis na caridade e no amor ao próximo. Por que a gente disputa sofrimento? Vocês já perceberam isso?
Eu, como fiquei muito tempo trabalhando no hospital de voluntário, eu via. Aí você via duas senhoras. É engraçado, é como se não fosse trágico, né? Minha filha do céu, eu estou imitando o Sérgio no sábado aqui, que está doente. Eu estou com a dor nas costas, eu tenho uma hérnia, eu tenho 3. Eu tenho 3. Aí a outra chegou e falou assim, outro dia eu estava na feira. Aí uma pessoa da barraca perdeu o filho. E eu cheguei e fui cumprimentar, né, desejando para ele assim, aquela coisa boa com o filho e tal. A do lado ele falou assim, perdi meu irmão. A gente fica disputando a dor, gente. A maioria das pessoas que vêm conversar disso conosco só quer ser ouvido. E eu tenho dificuldade em ouvir. Eu tenho muita dificuldade em ouvir. Então, de vez em quando, eu fico querendo fazer aquela coisa que o Chico fala lá, pegar a água, enfiar na boca e ficar com ela aqui, ó. Porque eu não vou falar nada, né? Eu não posso engolir a água e não posso cuspir. Então, ela vai ficar na minha boca, eu não vou abrir a boca para nada. E isso é um fato. E aí está ligado com a paciência ou com a falta dela, que a gente demonstrado aqui no item anterior, né? Buscar sem afetação um meio de ser mais útil. Quando você começa a fazer trabalho voluntário com o sentido que o Espiritismo nos dá, isso aqui toma uma outra conotação. Toma uma outra conotação. Buscar sem afetação um meio. Por que tem hora que a gente recusa ajudar alguém sem que a gente poderia ajudar? Cada um faz um exame de consciência. Muitas vezes a gente fala um não, sem nem escutar o que o outro está querendo. Aí tem uns exercícios que a gente pode fazer. Está na porta do BH, tem um rapaz vendendo ali uma paçoquinha. O que custa? O que custa comprar uma paçoquinha? O cara está honestamente ganhando o dinheiro dele. Eu costumo falar que quando eu era voluntário no hospital, muita gente ficava falando que o hospital tinha corrupção. E aí falando para os cotovelos, não sabia o que estava acontecendo, não sabia da verdade. Aí eu descobri uma coisa, muita gente dá desculpa para não ajudar, procura subterfúgio para não ajudar. Então, um exercício para nós, desse momento para frente, procure ajudar aqueles que você nunca ajudou, procure analisar aquelas situações que você nunca viu, que você nunca quis, e tente ajudar o máximo possível de pessoas, o máximo possível. Está na porta do supermercado de novo. Tem uma pessoa que chega para você e fala assim, eu quero comer. Vai lá dentro e traz comida para ela. O que tem? Na grande maioria das vezes, o que nós vamos comprar não afeta a nossa vida financeira. Em nada. É uma cultura egoísta que a gente tem. Não desperdicemos as oportunidades com a vaidade e o orgulho, buscando o reconhecimento ou evidências das ações. Faça pelo próximo em silêncio, a fim de não humilhar os que dispensam a sua confiança. Não precisa falar mais nada. E essa pessoa que você ajudou, ela não precisa nem saber quem você é. Não faz diferença. Quem tem que saber é a sua consciência. E ela vai saber. Desculpar sem desculpar-se. Essa expressão sugere uma atitude de perdão genuíno. Perdão é bom para quem perdoa. E o problema do perdão é que ele fica muito no lero, e a gente, por orgulho e vaidade, a gente não consegue de fato. Eu costumo falar uma coisa que pode ser até polêmica. Gente, perdoar a gente perdoa, mas não quer dizer que você tem que continuar convivendo. Muitas situações não tem como você continuar convivendo. Isso é um limite que a gente coloca, um limite moral. Eu perdoo o que o cara fez, tem um parente meu que é assim. Perdoei as coisas que ele fez, mas eu não consigo conviver com ele. Porque se eu for conviver, vai dar tudo errado de novo. Então ele tem o tempo dele, eu tenho o meu. Não falo nada dele, não teço uma palavra mais sobre ele, e ele vai corrigir a vida dele, né? Devemos aprender com os nossos erros, da mesma forma, entender que os outros também erram, e que estamos todos no processo de evolução. Aprendamos a desculpar os erros alheios, e não nos culparmos pelos nossos próprios equívocos. O outro problema sério é a culpa. A gente carrega culpa de tudo. Às vezes até culpa de coisa que a gente nem sabe por que aconteceu, mas o sentimento de culpa está lá dentro do coração da gente. E aí é um sofrimento terrível, esse tipo de coisa. Não dizer mal de ninguém. Há os 3 crivos de Sócrates aqui. É verdade, é útil, é bom, fale. Não é, não fale.
É um princípio de grande valor moral e espiritual. Ele nos convida a disciplinar a disciplina da palavra e a caridade no falar, refletindo os ensinamentos do Evangelho e da doutrina espírita. Evita a maledicência, exercita a caridade moral e promove a paz. Fazer um compromisso com a gente mesmo. A partir de hoje eu não falo mais mal de ninguém. Ah, mas o cara é mau. Mas para que você vai ter que falar? Vai botar fogo no parquinho? Para elevar a sua vaidade? Para mostrar que você é melhor que ele? Sentido que tem. Gente, o silêncio é muito poderoso. Muito poderoso. Você tem que experimentar às vezes. Se deixar, aquela coisa, você deixa um vácuo. Você pensou que ia deixar a pessoa no vácuo? Tem hora que ela cai, desmonta. Porque a reação que ela esperava de você não é aquela. Então, toda vez que eu for falar de alguém e for falar mal, se a gente tiver aquele fração de segundo da inteligência emocional nossa, a gente não vai falar mais. Nossa vida vai melhorar muito, muito. Buscar a melhor parte das pessoas que nos comungam a experiência. Por que a gente tem mania de sempre estar assim, mostrando os defeitos dos outros? Primeiro, porque eu acho que é a vaidade, de novo, né? Que é um vício moral terrível. Porque quando eu falo mal de alguma coisa da pessoa, de ruim, eu estou fazendo o que comigo? Eu sou melhor do que você. E o que eu falei lá no início? Ninguém é melhor do que ninguém, gente. A gente precisa entender isso assim profundamente na nossa alma, no nosso coração. Nós não somos diferentes de ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Vai morrer do mesmo jeito, vai desencarnar, vai chegar do lado de lá. A diferença é que vai estar lá a telinha, né? Hoje em dia é tudo moderno. Então vai chegar a telinha, meu WhatsApp vai estar lá, né? Do lado de lá. Vem cá para você ver o seu WhatsApp. Vamos olhar seu Instagram. Vamos ver o que você fez aqui. Aí vai morrer de vergonha, porque é mais ou menos assim que a coisa funciona. Daí quando eu falo WhatsApp, tem gente que arrepia. Falo, meu WhatsApp está ferrado. Não adianta apagar, vai ser recuperado lá. É um convite a olhar fraterno e otimista sobre o próximo, valorizando suas virtudes em vez de seus defeitos. Muitos dos defeitos que observamos nos outros são reflexos da nossa própria imperfeição. Do eu leva que é teu. Isso é fatal. Sentiu demais alguma coisa que você viu no outro, reflete que deve ser um espelho do que você está vivendo. Só que nós não temos humildade, nós não temos a decência muitas vezes, e às vezes nem o entendimento. Eu não estou julgando ninguém, mas às vezes a gente não tem entendimento. E nós estamos aqui hoje para ter esse entendimento. Por que tal qualidade ou tal coisa ruim no outro me afeta tanto? Gente, por que a homofobia pega algumas pessoas tão pesado? Vocês já pensaram nisso? A ponto de quebrar uma lâmpada, o que eu vi outro dia na rua, a ponto de querer matar. Gente, tem alguma coisa ali. Não estou falando que é generalizado, que é tudo. Mas tem alguma coisa. Que ódio é esse? Tão exacerbado de uma coisa que você acha ruim no outro? Tem alguma coisa ali. E eu não vi estudo sobre isso, lógico, senão poderia até falar com mais propriedade, mas eu acho que muita gente não se aceita. E a reação é de maltratar quem é. Isso vale para muita coisa na nossa vida. Treine as suas atitudes e pensamentos para enxergarmos e valorizarmos o lado positivo dos outros. Desta forma, manifestamos apenas vibrações harmônicas. Nós não temos tempo para falar de energia, para falar de sintonia aqui. Eu queria ter tempo, mas nós não temos. O Sérgio falou aqui sobre a sintonia com os espíritos que bebem, que fumam, mas nós sintonizamos com outras coisas também. Nós sintonizamos. Frequência é uma coisa que você vai alinhar com os espíritos de acordo com o que você está passando. Procura ficar sempre em sintonia alta. Não é assim, é possível. Todas essas reações negativas baixam a nossa energia, faz a nossa vibração ir lá embaixo. Aí você vai sintonizar com o quê? O espírito sofredor que está atrás de você. Alegrar-se com a alegria dos outros. Gente, isso aqui é fatal. Leandro Carnal, olha aqui o que esse cara falou. Ele mudou a minha vida no dia que eu conheci essa frase. Eu vi que eu estava assim, triste com a alegria dos outros. Isso tem uns 12 anos, 13 anos. Faz um exame de consciência aí agora. Qualquer pessoa que você vê tendo algum sucesso, você vai ficar alegre ou triste? Porque a inveja é a tristeza que eu sinto pelo sucesso do outro. Gente, a pessoa não é solidária na dor.
Todo mundo é solidário na dor. Você vai ver quem é solidário de fato, é no sucesso. É o fulano que conquistou alguma coisa, que seja material, que seja... É ali que você vai ver. E é isso que eu estou chamando vocês à reflexão. Pensa nisso aqui. Será que se o meu vizinho conseguir comprar um bem maravilhoso que eu não posso comprar, eu vou ficar triste ou vou ficar alegre? A maioria de nós fica triste. E aí não está vendo que isso é inveja. Somos convidados a exercitar a empatia e o verdadeiro espírito de fraternidade. Empatia é se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro. Em qualquer situação. Aí você vai ter muito mais sensibilidade à dor alheia. Vai parar de julgar a dor do outro. Principalmente quem tem depressão. A gente julga muito quem tem depressão, que é uma dor da alma. Quem tem depressão sabe a luta que é contra a depressão. E aí você vê um monte de julgamento, se coloca no lugar do outro, tem um mínimo de empatia, o mínimo. Nesse contexto espírita, essa atitude é um sinal de desprendimento, humildade e amor ao próximo. Não aborrecer quem trabalha. Todos temos formas diferentes de fazer as coisas. Isso não significa que uma é melhor que a outra. Se na sua forma de ver tem algum método que é melhor ou mais fácil para realizar o mesmo trabalho, isso pode ser feito de forma gentil, amorosa. Caso contrário, aproveite a oportunidade para refletir. Por que quero interferir no trabalho do outro? Eu acho que tem vaidade de novo. Vaidade é um problema que está incrustado na gente até no último fio de cabelo. Toda vez que a gente tratar das coisas aqui, vai acontecer isso. Ajudar espontaneamente. É o que eu falei agora há pouco aqui. Quantas vezes nos são apresentadas oportunidades para ajudar? Quantas e como? E nós estamos inventando desculpa ou não para ajudar? Essa que é a pergunta. Por que eu não ajudo uma coisa que está ao meu alcance? Não estou falando aqui para ninguém pegar todos os bens que tem e sair do bando. Isso é uma coisa que a gente está conversando em um outro momento sobre dinheiro na visão espírita, que é também uma visão maravilhosa. Mas não é isso que eu estou falando. Desde pequenas ações, como pegar um papel esquecido no chão e levar até uma lixeira, ajudar alguém com muita dificuldade. Aconteceu comigo essa semana, eu faço caminhada perto da minha casa, e eu fiquei tão injuriado de ver um cara pegar uma garrafa PET que ele pôs gasolina e jogar no meio do passeio. Eu estive pinicando para falar que eu vou falar não, porque hoje em dia o negócio está difícil, não sei se o cara está armado, se ele é ignorante. O que eu fiz? Peguei uma sacola e passei o trecho inteiro colhendo lixo. Aquilo ali despertou alguma coisa. Por que eu não fiz aquilo antes? Eu poderia ter feito. E não só julgar o outro. O outro não tem educação. Ele vai ter o tempo dele. Auxilie o próximo com sentimento de carinho e afabilidade, da mesma forma como ser ajudado nas dificuldades. A gente pena, né? Quando a gente está na situação de dor e a gente quer um amparo de alguém, né? Respeitar o serviço alheio. Esse exercício nos traz um ensinamento profundo sobre a valorização, humildade e fraternidade, princípios fundamentais do Espiritismo. Lembramos que cada tarefa tem seu valor, serviço e expressão de amor requer humildade e reconhecimento. Reduzir os problemas particulares. Isso aqui é dentro de casa, principalmente, né? É um convite à autossuperação, ao equilíbrio emocional e ao foco no bem coletivo, valores centrais da convivência espírita. Pois porque é dentro de casa que estão nossos maiores desafios. Você pode viver o que você quiser lá fora, mas quem te conhece de verdade é quem convive com você no dia a dia. E mudar com quem convive a gente, esbarra num sentimento aqui dentro, ó, que não deixa sair. O que é isso, gente? É orgulho. O orgulho não deixa eu chegar e reconhecer, fulano, você está certo. Eu cometi um erro, você me desculpa. A dificuldade que a gente tem que fazer isso dentro de casa é gigantesca. Principalmente você falar com o filho. Eu vivi isso com meus filhos. E quando eu consegui falar para eles as coisas desse tipo, a minha vida mudou. Eu quebrei uma barreira que eu nunca tinha quebrado. Evita o egocentrismo é um exercício de caridade moral e nos faz focar no coletivo e na confiança em Deus. Servir de boa mente quando a enfermidade nos fira. Aqui o bicho pega. Quando a gente vai envelhecendo, a gente sabe que a gente está caminhando para aquele ponto que a gente discutiu tanto aqui. E as coisas vão acontecer conosco. E a gente vai adoecer, a gente vai passar por dores. É um ensinamento profundamente cristão e espírita, que remete à resiliência, humildade e à caridade, mesmo em meio ao sofrimento físico.
E aqui tem muita revolta, com Deus principalmente. Estou falando que eu consegui chegar nesse estágio aqui não, gente. Não sou exemplo de nada. Porque realmente, quando você está no momento de uma dor, eu fico imaginando alguém que está em um tratamento, sabe, de um câncer, ou uma doença neurodegenerativa incurável. E aí como é que nós vamos entender isso? Aqui dentro da casa vai ter alívio. Eu tenho certeza que se vier para cá vai ter alívio. Vai ter entendimento. Mas a gente não está no lugar daquela pessoa, a gente não tem empatia para entender a dor dela. Porque a gente relativiza a dor. A gente tem medo, até a palavra câncer não pode ser falada. Aquela doença, aquela coisa. Não é assim? A vida inteira não é assim? A gente relativiza. Por quê? Porque a gente tem medo da situação que o outro está vivendo. A gente não tem o que falar para o outro, muitas vezes. E depois que eu entrei na casa espírita, que eu aprendi muita coisa sobre espiritismo, que eu comecei meu aprendizado, eu soube o que falar com qualquer pessoa em qualquer velório. Curioso isso, né? Um colega meu de trabalho perdeu 3 pessoas de uma vez. 3. Ele estava estudando comigo num grupo de WhatsApp há vários anos. Quando eu cheguei lá no Parque da Serra, estavam as 3 urnas assim. Eu cheguei na frente dele, ele me olhou, me deu um abraço. Eu falei, pois é, agora é hora de a gente pôr em prática, né, o que a gente aprendeu. Ele falou assim, mas é muito difícil. Eu falei, meu amigo, ninguém falou que era fácil. Mas eles não estão aí mais. Agora que a gente... Imagina a dor, gente. A mãe e 2 irmãos. A maioria de nós não tem coragem nem de ir com medo do sofrimento do outro. Receio da dor do outro. Vocês imaginaram que sentimento maluco é esse? Não fale nada. Vai, fica do lado. Dá um abraço, mostra fraternidade, solidariedade na dor do outro. Estende a mão para ele, porque quando for sua vez, você vai querer também. Nos mostra a enfermidade como oportunidade de crescimento. Falamos aqui de dor mais cedo. Servir apesar da dor e o exemplo maravilhoso de Jesus. Mesmo ferido e humilhado, continuou servindo com amor até o fim, inclusive no Calvário. Jesus fez uma escolha ética quando ele aceitou passar pelo suplício. Porque estava escrito, ele tinha que cumprir um papel, foi opção dele escolher. Não foi Deus que condenou um filho a ser torturado e barbaramente assassinado, viu? E nós temos que parar com essa mania, essa opinião minha, pessoal, de ficar vangloriando e elevando a morte de Jesus. Nós temos que aprender com a vida dele. Jesus veio para nos ensinar a nos salvar. Porque o Evangelho do Cristo, tudo que nós estamos vendo aqui, está baseado, está alicerçado no Evangelho dele. Então ele veio para nos ajudar a nos salvar. Ele não veio para nos salvar, ele veio para nos ajudar a nos salvar, porque nós é que nos salvamos. Vocês estão vendo isso aqui agora. Cada um tem sua escolha, tem seu livre-arbítrio, e vai fazer da forma que quiser. O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. E para a gente encerrar, eu queria ler isso aqui, que eu considerei de uma fantástica, esse cara. O que é ser espírita? Não é possível ser espírita e ser homofóbico ou transfóbico. Não é possível ser espírita e ter preconceito de classe social. Não é possível ser espírita e ser contra o pluralismo de ideias. Não é possível ser espírita e ser fundamentalista. Não é possível ser espírita cristão e ser negacionista frente à ciência. Não é possível ser espírita e ser a favor da violência. Não é possível ser espírita e ser contrário à ética, à justiça e à verdade. Não é possível ser espírita e cultivar o ódio e o desamor. Não é possível ser espírita e não defender a vida humana, animal ou meio ambiente. Não há verdadeiro espírita sem a prática da caridade e da compaixão. Vinícius Lousada, isso aqui estava no Instagram do André Trigueiro, que é um jornalista especializado em meio ambiente, que é palestrante espírita dos mais brilhantes que nós temos. 20 exercícios não são meras recomendações morais, eles são ferramentas práticas para nos tornarmos melhores a cada dia. Em tempos onde o egoísmo, a pressa, a intolerância parecem dominar os relacionamentos humanos, essas orientações nos desafiam a fazer o contrário, agir com paciência, respeito, humildade e amor. E aí vem a frase que coroa tudo, né? Vamos começar de novo agora? Baseado no que nós aprendemos aqui? Isso é de arrepiar nossa vida.
Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Que esses ensinamentos inspirem a sua jornada. Obrigado, boa noite.